Olá pessoal, vamos ver então algumas partidas rápidas na linha Anti-Gunfeld F3. Então, começando aqui com a primeira: D4, cavalo F6, C4, G6, F3, D5, C por D5, cavalo D5, E4. Tá aí a ideia das brancas: apoiar o peão de E com o peão de F, não permitindo a troca dos cavalos. Cavalo B6, Bispo E3, defendeu o peão. Bispo G7, cavalo C3 e roque. Bom, aí pessoal, nesse primeiro exemplo nós já vamos ver uma pequena imprecisão das brancas, cavalo de G para E2. Aqui o correto é dama D2, seguido de roque na ala da dama. Vejam como esse F3 já faz as peças brancas começarem a se bater no flanco rei. E aí, cavalo C6. Olha só, pessoal, outro exemplo interessante aqui. Qual é o problema do cavalo de G2? Por que ele é impreciso? Porque ele cede a casa C4. E aí as negras tinham que ocupar imediatamente a casa C4. Olha só. Cavalo C4, força bispo C1, tem que defender o bispo e o peão de B2, que ficaram atacados. E em seguida C5. E as negras estão com a iniciativa, pessoal. Olha só. Então, jogou cavalo C6, D5. E agora, pessoal, qual é o lance aqui para igualar de negras? Cavalo E5. Isso aí. Posiciona o cavalo no centro, volta a abrir o peão de C e tá igualado. Tá igualado. E o cavalo C4 tá no ar de novo. Veio o cavalo D4 e C6. E de novo, mais interessante era cavalo C4 com a troca de peças menores. E de novo aquela ameaça no bispo E3 e no peão de B2. Mas o que aconteceu? C6. Veio então D por C6. E aqui bem melhor era a dama B3. Para evitar uma sequência aqui que acontece a favor das negras. Então vamos ver. D por C6, B por C6, torre B1 protegendo o peão de B2, dama C7. Olha aí o que as negras já estão preparando. Bispo E2. Agora, pessoal, lance para tomar a iniciativa e a vantagem de negras. Qual é? Cavalo para C4. Bispo volta para F2. E agora, pessoal, negras jogam e consolidam mais ainda a vantagem. Torre D8, claro, ameaçando pegar esse cavalo aqui com C5. Veio bispo por C4, cavalo por C4. Mas as brancas têm um contra-ataque ainda. A peça aqui está perdida. Jogaram dama E2, porque se as negras capturarem D4, perdem o cavalo em C4. Logo, bispo A6 e aqui acabou o tempo das brancas, as brancas perderam pelo tempo. Mas olha que posição, pessoal. As brancas estão completamente perdidas. Tem aqui ameaças a descoberto na dama. Nós temos essa peça que está caindo. Se essa peça sai, cede a casa D2, por exemplo. Olha só que filme de terror essa posição. Olhem isso, pessoal. E daqui a pouco dobra torres na coluna, daqui a pouco vem a dama pro ataque. Realmente tinha que deixar o tempo cair mesmo depois do bispo A6. E olha, pessoal, não foi uma partida assim tão difícil. Se a gente pensar todo todo o começo, o que a gente tem assim de fundamental aqui é que esse cavalo em E2 tranca o bispo para C4, cede a casa C4. Mas as negras têm a manobra cavalo
B8, C6, E5 e C4, certo? Acompanhando aqui esse cavalo. Ele sai daqui, vem para cá e vai parar aqui. Então é uma casa que a gente tem que ficar de olho nessas linhas em que as brancas forçam o nosso cavalo para B6. E as negras frequentemente vão ter uma iniciativa legal naquela casa. Muito bem, vamos para a próxima partida. Então aqui D4, cavalo F6, C4, G6, F3, D5, C por D5, cavalo D5, E4, cavalo B6, cavalo C3, bispo G7, bispo E3, roque, dama D2, agora sim o lance mais correto, cavalo C6, roque na ala da dama. E aqui qual é o lance teórico que a gente viu no nosso outro vídeo? F5. Mas tudo bem, pode tentar E5. Também é um lance interessante. As brancas responderam aqui com D5, evitando a troca de damas. E agora as negras jogaram cavalo E7, que é um lance um pouco passivo, pessoal. Aqui a gente tem que pensar o seguinte: qual é o melhor lance para as negras? Pode dar uma pausa aí para tentar descobrir. Cavalo D4. Por quê? Porque se as negras capturarem aqui, muito obrigado. Nós vamos deixar um peão forte apoiado pelo bispo. Ah, mas esse peão está restringindo o bispo. Não. Esse peão está forte. Ele vai deslocar uma peça da defesa e nós vamos ganhar tempos e avançar o peão de C. Mesmo que ele tome aqui, não tem problema. Nós vamos estar abrindo linhas e daqui a pouco esse bispo joga. Essa torre de A8 rapidamente fica ativa em B8. Se sair o peão de B, por exemplo, com, vamos dizer... Tá, nem passei isso aqui no computador, só tô pensando alto mesmo, tá? É isso que eu quero dizer. Daqui a pouco essa torre joga, mesmo que perca o peão, certo? Olha só, o rei branco está muito exposto. E sem contar que daqui a pouco pode levar até um raio-x assim, né? Claro que aqui não, porque o bispo está no ar, mas daqui a pouco esse tipo de tema está aparecendo na posição. Então, pessoal, cavalo D4, certo? Quando a gente tem a casa D4 ali apoiada pelo bispo e a gente pode remover uma defesa deles e eles estão rocados lá, é uma boa ideia tentar fazer isso. Veio o cavalo E7 e aí H4. E aqui a vantagem é das brancas, pessoal. A vantagem é das brancas, certo? As peças negras estão um pouco passivas, um pouco restritas e as brancas têm iniciativa. C6. E aqui já é um erro, pessoal. Já é um erro. Brancas jogam e obtêm grande vantagem. Bom, eu deveria perguntar para as negras, mas é uma partida que tem erros de ambos os lados. E eu achei bastante instrutivos esses erros. As brancas jogaram H5 e tá errado. Tá errado porque o lance C6 foi errado, porque o lance C6 entregou o controle da casa D6. Olha aí, pessoal, D6 e para onde vai o cavalo? As negras já estão perdidas. Olha aí, por um único deslize. Mas veio H5 e agora a partida vira. Porque as negras retomam a estabilidade do jogo. Qual é o lance, pessoal? Então, ignora a ação no flanco e joga no centro. Pessoal, xadrez é difícil, mas às vezes seguir a lógica dá certo. Não posso dizer sempre. C por D5. C por D5. Veio E por D5. E agora, cavalo F5, com a igualdade restabelecida no tabuleiro. Olha aí, parece que as peças negras estão respirando de novo, pessoal. Tirou o cavalo aqui da prisão, né? H por G6. E aí, pessoal, com qual peão que toma? Peão de F. Peão de F, pessoal.
Contrário aí ao que diz Tome, sempre a favor do centro. As casas estão bem controladas aqui. O ponto H6 está defendido 2 vezes e tal. Mas não vamos abrir a coluna H, porque são mais casas que as negras vão ter que controlar, H7 e H8. Se as brancas conseguirem, por exemplo, com G4 e dama H2, por exemplo, posicionar uma bateria na coluna H. Então não tem por que a gente abrir essa coluna. Então, F por G6. Bis por G5, ameaçando a nossa dama. E veio dama D6. De novo um pouco impreciso. Deveria ser dama C7. Por quê, pessoal? Bom, em primeiro lugar, crava esse cavalo, que já é uma coisa interessante por si só. E aqui a gente pode ameaçar abrir linhas no flanco dama. Mas mais importante do que isso é que esse dama D6 permite cavalo E4 com o restabelecimento da vantagem para as brancas. Dama e torre, pessoal, em geral, são péssimos bloqueadores. Bloquear esse peão de D com a dama é uma péssima ideia. Olha só, a gente está dando toda a atividade e agora não adianta, né? Dama C7, vai ter rei B1 e as brancas não correm risco algum. Pelo contrário, vão jogar torre C1, incomodar a nossa dama, e eles estão dominando casas aqui no nosso campo. Então a posição tá feia aqui para as negras. Então, ao invés de dama D6, deveria ter jogado dama C7. Vejam a diferença que faz um único lance. Mas as brancas não viram isso. Jogaram cavalo de G para E2. E ali, qual é a casa que está cedendo? C4. Então, pessoal, negras jogam e recuperam a vantagem. Fácil, né? Cavalo C4, eu acabei de falar. Olha só, pessoal, e agora é aquilo, né? O jogo vira de uma maneira... Dama D3. Negras jogam e praticamente definem a partida com esse lance. Então, pessoal, espero que você tenha visto. Às vezes as ameaças mais simples são muito efetivas. Dama B4, ameaçando mate em 1. E as brancas estão com intensas dificuldades na posição. Olha só, eles jogaram B3 e abandonaram após, pausa, dama 3. Claro, continua aí renovando as ameaças. Mas vejam que é muito complicado. Vai defender de torre e perde material. A casa vai defender com torre D2, por exemplo, né? Cavalo toma torre. Vai jogar dama C2, vem cavalo de C para E3, garfito família aí, dama E4, dama por E4, cavalo por E4, e as negras estão com vantagem material. Tomam a torre e estão com iniciativa. Então, pessoal, partida aí com altos e baixos, a posição melhor de um lado e melhor de outro por determinados momentos. O rating dos jogadores, 2.200 jogador de brancas e 1.900 jogador de negras, certo? Uma partida de internet, mas muito instrutiva. E vejam como tem pontos cruciais nessas linhas aqui do F3, né? A gente viu na primeira partida como o cavalo de G para E2 foi ruim e como, de novo, o cavalo de G para E2 aqui cedeu um ponto muito importante, que é a casa C4. Se alguma coisinha vocês podem aprender desses vídeos aqui que eu estou fazendo sobre essa linha, de brancas, não ceder o controle da casa C4, jamais. E de negras, assim que as brancas entregarem o controle dessa casa, coloca o cavalo ali. Coloca um cavalo ali, porque você vai ter uma vantagem posicional muito grande. Certo, pessoal? Então assim, ó, já chegamos a quase 15 minutos de vídeo. Já dei um material bem bom aí para vocês darem uma aprofundada. Espero que tenham gostado. Deixem sugestões aqui nos comentários. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.